Desde que foi anunciado lá pro final de 2022, tipo, mais ou menos fim de dezembro, sei lá, metade, Pokémon Horizontes vem sendo, sem dúvidas, uma série um tanto quanto polêmica de Pokémon. Provavelmente a mais polêmica até agora. E, pô, o tempo foi passando, a gente teve o especial do Ash, até que, enfim, no fim agora de abril desse ano, finalmente nós pudemos ver como é que é Pokémon Horizontes. E assim como no momento que foi anunciado, quando lançou, tem opiniões muito mistas. Muitas pessoas ou acham muito bom, ou acham que é uma bosta, ou sei lá, poucas acho que estão no meio termo. E bom, como vocês já estão vendo aí no meu caso, eu sou uma das pessoas que tá gostando muito desse anime de Pokémon. E é, especialmente acho que nesse momento que a gente entrou numa pausa no anime, inclusive fiz um vídeo referente a essa pausa se você quiser ver. É, eu, nesse momento de pausa, acho que é o melhor momento pra qualquer pessoa, porque ainda não viu o anime, quer realmente saber como é que tá esse anime, só começar a ver. Então, cara, a gente tem 2 semanas agora de pausa de episódio, então é hora pra, pô, se maratonar esses primeiros 2 episódios, e é um pouco disso que a gente vai falar sobre nesse vídeo, né? Especialmente para as pessoas que não viram ainda Pokémon Horizontes, né? E estão um pouco com dúvidas se vale, se não vale a pena ver o anime. Primeiramente, já vou falando, vale a pena sim, mas vamos contar de uma maneira breve, mas explicativa, realmente tudo que tem a ver esse anime e, enfim, problemas e coisas positivas que ele tem e basicamente, por como eu falei, esse anime de Pokémon Horizontes, ele vem logo após o fim do Ash no anime Pokémon. Basicamente, contextualizando tudo, vocês já sabem, o Ash ganhou o título mundial, aí o pessoal da produção do anime decidiu aposentar o Ash depois disso, pra, enfim, também eles conseguirem ter uma liberdade maior de criar um novo universo no anime, criar novos personagens, novas histórias, do que ficar sempre apegada ao que vinha sendo feito com o Ash. E no caso era, normalmente o Ash ele vai pra uma região só com Pikachu, aí luta lá no ginásio e perde a liga. Desde Sun Moon a gente viu uma mudança disso, especificamente em jornadas, que foi uma fórmula totalmente diferente do anime Pokémon, né? A gente aumenta esse negócio de viagem por regiões e tudo. É uma coisa que inclusive serviu de legado para a série de Pokémon Horizontes, mas enfim. A gente já vinha tendo isso aí do fim do Ash até que enfim. Resolveu ter um mundial, porém decidiram aposentar o Ash para abrir um caminho para novos protagonistas e um novo público também, né? Esse anime de Pokémon Horizontes serve mais ou menos como um reboot, eu até diria, a Pokémon. Porque, pô, o fato de a gente ter uma história começando do zero, agora, sem aparentemente nenhuma conexão com o Ash ou o que seja, realmente, pô, atrai, teoricamente, pô, atrairia mais pessoas a quererem voltar a ver o anime. Eu tô doente. Tipo, querer voltar a ver o anime e. Yeah. Mas mesmo assim não tá acontecendo muito, porque enfim, pô, as pessoas estão exatamente dropando porque não tem o Ash no anime. Ao invés de, sei lá, partir com ansiosos para esse novo anime que é uma nova história com nossos protagonistas, não, as pessoas estão tipo dropando do anime inclusive gerou muita incerteza. Basicamente por isso que tá tendo essa bipolaridade em relação a esse anime, né? Muita gente ela tem dúvidas que não viram anime referente a como que vem sendo esse protagonista, né? A gente tem a Nico, a gente tem o Roy e tá, eles são bons, eles substituem o Ash. Acho que um ponto importante que a gente tem que destacar: nenhum protagonista é substituído. Então, pô, cara, vou ser bem sério com vocês. Nunca vai existir um personagem igual ao Ash, ou superior ao Ash, ou enfim. O Ash é o Ash, basicamente. As pessoas elas têm que ter isso, de distinguir o que é o Ash e o que é a Nico Roy, nesse caso. Que no caso, pô, são personagens completamente diferentes, com histórias diferentes, com motivações diferentes. Então, o Ash é uma coisa única, a Nico Roy são outras coisas. Então, eles não estão, tipo, substituindo do 100% assim,
protagonistas. Tipo, eles não estão pegando tipo, o mesmo sonho, o mesmo nada. Tipo, eles realmente estão fazendo uma coisa nova. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que esse anime tá fazendo, de realmente querer expandir. Acho que um pouco da percepção das pessoas sobre o próprio conceito de Pokémon, que vinha normalmente sendo utilizado pelo Ash, né? Negócio de batalhar, tudo, enfim. Mas, bom, cara, esses protagonistas novos funcionam. Mesmo você falando isso, tipo, beleza, a gente tem aqui esse negócio de das pessoas querem ter que distinguir os protagonistas, mas os protagonistas são bons. Cara, eu realmente tô gostando. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu já falei com vocês em algumas reviews que eu fiz aqui nesse canal sobre o anime, que eles estão se focando muito mais no realismo com a Link e com o Roy do que, enfim, não diria o surreal, mas o idealzinho de herói, que seria o Ash, mais ou menos. O Ash, basicamente, pô, era o típico personagem herói, né? Ele tinha essa característica, tipo, de ser o herói, sei lá, ser o fodão, e que ia sempre pra porrada com os outros pra resolver os problemas do mundo, e, sei lá. É isso, basicamente. Tipo, o Ashen sempre foi esse tipo de personagem. Tipo, sempre foi o típico protagonista, tipo, shounen. Pra quem tá ligado o que é shounen, enfim. O Ashen segue um pouco dessas características. De ser um protagonista com as características que normalmente são as principais de muitos outros personagens de animes. Real, gente, não liga aqui pra essa tosse. Tá realmente foda. Tá foda essa tosse. Mas, enfim. O Ashen tem muito desse tipo de características de personagens de anime shounens, enfim. E a Nick e o Roy, nesse caso, os dois protagonistas do novo anime, eles seguem uma coisa muito mais humana. Você realmente nota que, tipo, eles são crianças que não entendem porra nenhuma de batalha. Que, pô, velho, estão, tipo, sei lá, só explorando o mundo enquanto, sei lá, tem que fugir de uma galera ou alguma coisa assim. Então a gente realmente vê, inclusive em algumas cenas, um lado realmente humano dos personagens. Pô, no quinto episódio, por exemplo, tem uma cena que a Nick e o Ryan estão morrendo de medo, porque acham que vão morrer. Porque eles não se sentem, tipo, fortes suficientes pra lutar contra os exploradores, que, enfim, ameaça grande desse anime. Então, realmente a gente vê um pouco disso tudo, desse lado mais humano. As próprias características dos personagens, eu confesso que eu gostei bastante. A Nico ela é um pouco mais introvertida, um pouco mais tímida, ao mesmo tempo não muito. Tipo, ela é um pouco mais extrovertida, mas ao mesmo tempo não é. É uma coisa que deu pra notar. No primeiro episódio, ela realmente era bem mais contida, mas com o decorrer aí desses 12 primeiros, ela foi soltando bastante. Ela não é tão introvertida, mas claramente é. Não sei se deu pra entender isso. Enquanto a gente tem Paul Roy do outro lado, que, bom, protagonista completamente, tipo, energético, otimista, enfim, é completamente o oposto da Nico. É literalmente o oposto e, e essa dinâmica dos dois acaba sendo muito boa juntas, porque eles não exploram muito de um lado dela ser mais extrovertido e o Roy ser mais extrovertido, não, a Nico ser mais introvertido e o Roy mais extrovertido, isso. Mas, sei lá, os dois juntos têm que ser uma dinâmica legal, uma dinâmica realmente tipo, de besties ou alguma coisa assim. Então, tipo, realmente, a maneira que os dois protagonistas estão sendo construídos e a maneira que a história vai se conectando com eles, realmente é uma coisa interessante. Então, cara, em relação aos protagonistas é isso. Olha, o Ash é insubstituível, mas você tem que entender o seguinte: não compara com o Ash porque não vai ser, tá ligado? Nunca vai ser que nem o Ash, os protagonistas. Nunca vai ter um protagonista igual o Ash. Então, mano, as pessoas elas têm que levar em consideração que são novos personagens, são coisas novas, sabe? E o que já foi feito pelo Ash já foi feito pelo Ash. Então, acho que isso é uma das grandes coisas, porque muitas pessoas talvez saibam. Caralho. Pois pensem que o Ash foi, tipo, substituído porque sim do anime, sei lá, queriam dar espaço para novos protagonistas com as mesmas coisas ou alguma coisa assim. Mas enfim, o Ash é um personagem único e a Nick Ross são personagens únicos. E são realmente personagens diferentes e que imagino que as pessoas devem tratar de maneira diferente, não constantemente fazer comparações e enfim. Então, acho que esse é uma das principais razões das pessoas quererem dropar desse anime, o não ser o Ash.
Mas às vezes você deve dar oportunidade pra novas coisas, realmente, né? E é o que vem sendo feito nesse anime com a Nico e com o Roy. Eu falei um pouquinho da história do anime quando eu tava falando tanto da Nico quanto do Roy. E, cara, falar um pouquinho da história mesmo. Uma história bem breve, assim, do anime, pra não acabar com a surpresa das pessoas e pra quem também já sabe, não ficar tão enrolando. É que basicamente a gente tem a Nico, que ela acabou meio que se matriculando ali numa escola em canto. E aí ela tem um pingente que dentro desse pingente tem um Pokémon lendário muito foda que ninguém conhece qual seja. E a Nico ela tá sendo meio que perseguida pelos exploradores, que são uma série de pessoas que querem roubar o pingente da Nico. Aí com isso, logo no primeiro episódio, a gente vê a Nico fugindo ali dos exploradores. Mas ela acaba sendo salva pelos Trovonautas, que é a galera que vai ajudar a Nico a, enfim, proteger ela e é. E a partir daí, pô, a Nico ela começa a viajar junto com os Trovonautas, que são liderados lá pelo Frid, que é outra galerinha ali dele. Enquanto a gente tipo, foge aí dos exploradores e, enfim. Enquanto isso, no caminho eles encontraram o Roy, e o Roy foi junto com eles. O Roy, que ele tinha uma Pokébola que é considerada ancestral, que dentro das Pokémon saiu um Rayquaza Shine, e esse Rayquaza Shine tem uma ligação muito importante com a história, porque aparentemente esse Rayquaza era o principal Pokémon de um tal antigo aventureiro que, enfim, andava pelo mundo e, sei lá, se aventurava no passado. E, e de algum modo, toda a história do antigo aventureiro se liga com o pingente da Nico. E a partir daí, não só os Trovonautas agora tentam fugir dos exploradores, né, pra, sei lá, sobreviver a alguma coisa assim. Mas também eles querem descobrir esse mistério envolvendo esse aventureiro, o pingente. E realmente é uma história relativamente simples. Caralho, mano, vou morrer. É tipo uma história realmente tipo, simples assim, mas que funciona e funciona muito bem. E uma coisa que é muito importante a gente destacar é que é uma história muito original no anime. Por exemplo, os animes de Pokémon, eles sempre faziam o quê? Eles sempre pegavam a história do jogo, que era o jogo do momento, pra ir basear no anime. E, enfim, aplicar e fazer meio que uma grande propaganda. Esse anime específico não é tanto uma propaganda dos jogos. Porque, enfim, pô, não só a história não tem nada a ver com a história de Scarlet Violet, como, pô, por exemplo, a região de Paldeia, que é que se passa Scarlet Violet, aparece no nono episódio do anime. Então, realmente, né, a gente ficou um tempo sem, enfim, conhecer um lugar onde se passam os jogos e, teoricamente, seria um lugar que mais venderia no momento pra Pokémon. Então, isso aí já é uma outra coisa diferente e que é muito boa, na minha opinião, esse negócio do anime, enfim, focar numa história nova, com personagens completamente novos, porque aumenta a liberdade. Esse anime tá aparentemente dando uma liberdade muito grande à equipe de produção a realmente se propor a criar uma história. Criar uma história que, pô, seja funcional e ainda assim, pô, mesmo não sendo o principal foco, ainda consiga colocar algumas coisinhas dos jogos caem lá. Mas principalmente, a história ser uma coisa original, os personagens serem coisas originais, expande realmente, tipo assim, o que a gente tem de visão sobre Pokémon. Isso vai expandir os nossos horizontes, olha, o trocadilho muito foda. Sobre o que a gente entende sobre Pokémon e o mundo Pokémon. Então, realmente, esse anime tem uma história muito desconexa do jogo, permite com que a gente tenha uma visão muito mais ampla sobre outras áreas relacionadas ao mundo Pokémon que não sejam, tipo, sei lá, só batalhas. Por exemplo, nesse anime a gente não tem muita presença de batalhas como normalmente a gente tinha com Ash. Claro que elas ocorrem, especialmente contra os exploradores, a gente já teve algumas lutas entre o Frid e o Ametio, que é o cara que também que liderando ali a galera dos exploradores. Enfim, a gente teve algumas lutas já teve a Nico e o Roy, ambos querendo lutar pra se fortalecer. Mas, enfim, realmente não é tão focado em batalha. E como eu falei, isso é uma coisa que eu até achei interessante, porque enfim, ainda assim tem batalhas, mas não é o foco principal e isso ajuda a gente a expandir a nossa visão sobre propriamente Pokémon.
E uma outra coisa relacionada à história que, pô, eu realmente tô gostando muito nesse anime é a presença da linearidade. Como assim? A gente veio de um anime de Pokémon Jornadas que foi muito episódico. Foi puramente episódico, o Jornadas. O que é uma série episódica? É uma série onde cada episódio conta uma história diferente. Vocês entendem? Tipo, cada episódio é uma coisa nova, é um conflito diferente, enfim. E normalmente tudo acaba sendo resolvido enxuto no mesmo episódio. Em Horizontes, não. Em Horizontes a gente teve 12 episódios seguidos. Tipo, lineares, acaba o episódio, começa o episódio de onde acaba o outro e vai seguindo assim. Isso é uma coisa que pô, a gente mais ou menos tinha nos animes antigos de Pokémon. Quando eu digo mais ou menos é porque, pô, não era um bagulho. Tipo, era meio que um bagulho linear, que por exemplo, sei lá, o Ash viajavam tipo, de cidade em cidade, mas. Enfim, até em chegar na cidade, até batalhar com o ginásio, era tipo mais de 10, 12, 20 episódios de gap, assim, entre uma batalha e outra batalha. Então. E tipo, nesse meio termo era um monte de episódio realmente episódico, né? Que são os considerados fillers. Então, o fato de a gente não ter tido até agora nenhum episódio que seja de algum modo desconexo com a continuidade do anime é uma coisa muito boa. Porque realmente mostra que a galera que tá produzindo o anime, eles realmente estão pensando a longo prazo. Eu já falei isso também em algumas reviews. De que, pô, parece que eles já tinham, na hora de fazer esse anime, a história toda construída. Eles já sabiam exatamente o que fazer na história. Pra durar em média, tipo, o quê? 3 anos esse anime? Provavelmente deve durar. Então, tipo, a gente já tem literalmente tudo ali, pô, velho, planejado pra, enfim, só fazer os episódios. Então, tipo, não imagino que eles tenham, sei lá, mudanças no roteiro, como foi jornadas, e enfim. Então, realmente, esse é um anime que tá seguindo essa linha mais linear e me agrada muito. Me agrada muito. Não sei se fica tão bom pra uma pessoa ir acompanhando, porque, enfim, por exemplo, Pokémon Jornadas, pô, era um anime, como eu disse, episódico. Então, sei lá, a pessoa podia ver o episódio 32 e, sei lá, depois o episódio 41 e não vai mudar muita coisa, sabe? Na questão, tipo, de história e avanços e, enfim. Aqui, realmente, 11 episódios, mais ou menos, seria um puta de um... contaram muita história, basicamente. A pessoa perdeu. Mas, assim, eu, sinceramente, prefiro uma história um pouco mais linear. Porque, pô, realmente dá uma... Gera um hype pra ver, sabe? Gera um hype pra, pô, você ver as diversas histórias... meu Deus. Pra gente ter a história sendo desenvolvida. Então, eu realmente gosto mais de assistir um linear e eu tô gostando muito de Horizontes também por causa disso. Por conta desse assistir um linear que vem sendo abordado na série. Pô, uma outra questão que é mais focada agora na parte técnica desse anime é a questão de animação e da soundtrack. Vamos falar da animação primeiro. Pokémon e animação nunca foi tão bom. Tudo bem que, pô, a gente teve sempre, tipo, aqueles momentos de pico, tipo, em XY, que eram muito fora as batalhas, eu devo admitir, porque eu não gosto muito de XY. Mas, pô, velho, a maneira que era animada, tipo, as batalhas era muito foda, tipo, o ângulo de câmera ali com efeito 3D e os golpes muito foda. Mas, tipo, em geral, foi uma animação ok. Tipo, Jornadas não foi boa a animação. Tá ligado? A gente teve, sei lá, realmente um momento muito foda de Jornadas de animação, que foi a batalha do Ash com o Leon. Mas, pô, no geral não foi tão bom. E a animação de Horizonte segue mais ou menos a mesma pegada de Jornadas. O art style é muito parecido, se não até igual ao de Jornadas. Parece que eles encontraram um art style ideal, talvez, com Pokémon Jornadas. Pra, enfim, meio que seguir agora assim a franquia. Mas, enfim, a maneira que é animada não é ruim. É animada, tipo, não é um bagulho fudido assim que você não vai conseguir ver, mas é evidente que não é tão bom, né? Mas, em alguns momentos, o anime tá dando pra gente várias cenas de batalha, né? De batalha, com uma animação muito boa, pô. As animações de batalha estão muito boas nesse anime. A gente tem alguns exemplos interessantes.
Ou, por exemplo, pô, a primeira luta do Fridge com a Metal, que foi lá no Dirigível dos Trovonautas, no segundo episódio. Foi uma animação, pô, muito fora, a batalha assim na chuva. Pô, tu vê ali o... Enfim, a iluminação toda de noite. Então, enfim, é muito foda essa luta. Foi muito bem animada. Recentemente a gente teve a batalha entre o Roy e o Bracius, que foi muito bem animada também. Então, pô, cara, é um anime que, pô, ele tá animando normal, assim, por assim dizer. Mas, pô, parece que na hora, assim, das batalhas, eles estão colocando um budget maior, sabe? Eles realmente estão dispostos, acho que, a entregar uma animação muito boa nas batalhas, muito dinâmica, muito fluida. Utilizando até princípios básicos da animação, como, tipo, o negócio de esticar e amassar. Na batalha do Roy com braços é um grande exemplo disso. Tipo, alguns momentos da batalha que realmente me encantaram na questão de animação foi isso. A utilização de elementos simples. Você esticar um pouco o personagem, você achatar, enfim. Então, eles estão realmente distribuindo pra gente uma boa animação no quesito de batalhas, na questão, assim, como eu falei, dos episódios. Até ok, né? Mas nas batalhas especificamente é muito bom. E pô, cara, soundtrack desse anime eu também gostei bastante. Embora a gente não tenha o álbum propriamente assim, postado do anime de soundtrack, as soundtracks que dá pra escutar nos episódios são muito boas. Por exemplo, a gente tem algumas trilhas de batalha que realmente são interessantes. O tema de abertura é muito bom. Pô, cara, a abertura desse anime é muito boa. Que é a Dokimeki Diary. Muito boa essa abertura. O encerramento eu também acho legalzinho. Que é o rap dos Trovonautas. Não é tão cringe assim como talvez pareça o nome desse encerramento, mas é daorinha. Mas enfim, a questão de soundtrack, pô, é soundtrack única. Nos episódios que a gente teve recentemente pra aldeia, a gente teve uns remixes de algumas músicas dos jogos. Mas em geral, pô, uma soundtrack única que vai ser utilizada nesse anime. Tipo, por exemplo, pô, não vi até agora se utilizarem nenhuma soundtrack dos animes anteriores, então acho interessante, acho legal. Mas em geral, pô, realmente tô gostando bastante dessa questão técnica de animação e de soundtrack desse anime. Mas só estou falando de coisas boas, basicamente, né? Mas se tem uma coisa que tá me incomodando um pouco nesse anime, que acho que é uma coisa que vocês também devem ter um pouco de noção, vocês que ainda não viram, é referente a pacing do anime, a pacing dos episódios. Que, ok, eu tô falando, eu tô gostando que a história é linear, tudo, mas você tem que levar em consideração o seguinte: as coisas às vezes demoram a engrenar, sabe? Eu sinceramente não sinto muito disso, mas tem uma galera que sente, acho que é importante debater sobre. Mas confesso que, pô, em alguns episódios específicos a pacing é bem lenta. E não é um bagulho tipo de irritar, assim, mas. Sabe, é uma coisa em que. Sei lá, não te pega muito, sabe? Tipo, a pacing é bem lenta em alguns episódios. Se não me engano, acho que é episódio 8, se não me engano, teve uma pacing bem lenta, que foi o do Gurumin. Se não me engano, esse foi um episódio que teve uma pacing bem lenta pra acontecer as coisas. O episódio do treinamento também teve uma pacing lenta. O episódio do Bracius, mais ou menos. Da Arboniva foi meio lenta a pacing. Enfim, a gente tem alguns episódios que, pô, realmente tem essa pacing mais lenta de contar o episódio, a história e, pô, realmente pode ser uma coisa que incomode alguns. Eu, sinceramente, não me sinto muito incomodado, mas foi o que eu falei, alguns episódios realmente você nota alguma coisa. Tipo, não é um bagulho assim que me incomoda, mas eu sinto, sabe? Tipo, eu sinto que, tipo, ok, tá meio lento. Vi uma galera reclamando também, então acho que isso é uma coisa interessante pra colocar aqui. Que, pô, se realmente tem uma coisa que incomoda nesse anime, talvez seja isso. Essa pace um pouco mais lenta, mas normalmente cenas de batalhas, enfim, alguns momentos importantes que acontecem nos episódios às vezes tendem a recompensar essa pacing mais lenta. Um grande exemplo disso foi o episódio 12, que teve um início muito lento, mas a partir do segundo ato do episódio, o episódio engrenou muito bem e contou uma história muito boa. Inclusive, pra mim, foi um dos melhores episódios, o episódio 12. Inclusive, a gente tem alguns outros episódios que começam com uma pacing meio frenética, mas com o tempo eles vão aliviando e ficam muito bons. O episódio 6 também é um grande exemplo disso, um dos melhores de Horizontes.
Então, esse é um dos principais problemas que esse anime tá tendo. As questões da pacing, mas... Enfim, não me incomoda, mas é uma coisa que, como eu falei, é importante ressaltar que acontece. Cara, pra finalizar, eu queria falar com vocês em referente a como assistir o anime, né? Tem uma galera que às vezes pergunta, tipo, ai, onde é que foi o anime, enfim. O anime ainda não tá dublado. Eu fiz um vídeo também referente à dublagem, se você quiser ver, aqui no canal, de Pokémon Horizonte. Fiz um vídeo sobre a dublagem, mas enfim. Não tem uma data pra dublagem, então não tem muita opção. Nesse momento você vai ter que ver em japonês. Embora a versão original tá muito boa. Eu gostei das vozes, gostei, enfim, da soundtrack, enfim, gostei bastante da versão original. Eu normalmente tendo a ver Pokémon no original, no japonês, do que esperar a dublagem, porque, pô, velho, demora e, com todo respeito, a dublagem não é tão boa desde que a galera clássica do anime dropou. Foi meio que em queda, assim, sabe? Tipo, não tá tão legal assim a dublagem, mas sempre apoio a dublagem. Mas enfim, como eu falei, você vai ter que vir legendado e existem algumas opções pra você vir legendado. Pra mim, o melhor pra você ver legendado é o Sopa de Grookey, que você pode abrir o blog deles, ou sei lá, só ir no Twitter e colocar Sopa de Grookey, que vai aparecer em todas as informações. Enfim, pra mim é o melhor lugar no momento pra você assistir Pokémon legendado. A gente tem algumas outras opções. Eu deveria recomendar as três, que é o Sopa, o Rei Pikachu, que é um site, então é o site Rei Pikachu, eles colocam os episódios lá também legendados, mas acho que é uma frequência um pouco mais baixa que eles postam, assim como a Pokémorphin e a Autofansub, né, que os episódios da Autofansub, né, legendados por esse grupo, são postados no site da Pokémorphin, mas esses episódios eles demoram um pouco mais pra sair, assim como acho que os do Rei Pikachu, então questão de pontualidade, acho que qualidade do Sopa é o melhor. Então, se você realmente gosta de ver o negócio na hora, o negócio bem agendado, o pessoal do Sopa tá fazendo um puta trabalho com essa legenda aí de jornadas. Pra mim é. Jornadas não, de horizontes. Então, pô, pra mim realmente é a melhor opção que você tem no momento pra assistir. E é. Pô, cara, como eu falei, Pokémon Horizontes é um anime que, pô, realmente tá me interessando bastante. Realmente gostei muito desse início. Pelo menos essa parte inicial dos 12 primeiros episódios, eu realmente adorei. E eu realmente tô querendo esperar coisas muito melhores no futuro sobre esse anime. Como eu falei, tem alguns pontos, principalmente esse negócio aí da pacing, que pode incomodar alguns. Mas, em geral, pô, o anime tá recompensando de uma maneira muito boa, tendo boas cenas de animação, boas batalhas, bons personagens, os personagens estão sendo muito bem construídos, a história tá sendo bem construída também. Esse negócio de história envolvendo aí o aventureiro e tal, está realmente bem interessante. Então, cara, eu realmente gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de apego e realmente, tipo, desapegar um pouco desse negócio, tipo, o Ash saiu do anime pra realmente assistir e se divertir. Porque pra mim, realmente, Pokémon Horizonte é um anime que, pô, vai te distrair e você vai realmente se entreter por ele, porque é bom. É um anime bom e eu tô esperando muitas coisas dele e vamos ver agora no futuro, agora que voltar os episódios e ver como é que essa história vai sendo construída. Então, isso, né, gente? Acho que não tem muito mais assim que falar. Minha garganta tá bem fodida de tanto falar, ainda mais esse negócio que eu tô tossindo toda hora, não é nada grave, mas é foda. Mas bem, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Agradeço demais, rapaziada. Então é isso, valeu por assistir e até a próxima, gente. Tchau.